Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para mais uma experiência de puro terror. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o medo se torna realidade. Eu nunca acreditei em lendas. Sempre achei que eram só histórias para assustar crianças. Mas depois daquela noite, eu nunca mais duvidei do que pode se esconder na escuridão. Meu nome é Miguel, e está a história de como eu desafiei uma maldição, e quase não voltei para contar. Eu cresci em uma vila isolada, onde todos conheciam a história do Homem de Palha. Diziam que ele não era um espantalho comum, mas um castigo vivo, um espírito aprisionado em farrapos e palha. Segundo a lenda, ele era um fazendeiro cruel, morto pelos aldeões depois de cometer atos indescritíveis. Como punição, foi amarrado em um poste e queimado vivo. Mas seu ódio era tão intenso que ele nunca foi realmente embora. Durante as noites de lua cheia, ele se libertava, e aqueles que o viam, nunca mais eram os mesmos. Meus amigos sempre falavam sobre essa lenda, mas eu não acreditava. Então, na véspera da lua cheia, decidi provar que era só uma superstição. Fui até o campo com uma lanterna, uma garrafa de água e um facão, não porque achava que precisaria, mas porque o mato era alto e cheio de bichos. Minha ideia era passar a noite vigiando o espantalho e depois rir da cara de todos. Mas ao chegar lá, percebi algo estranho. O espantalho parecia diferente de antes. Estava mais sujo, como se tivesse se mexido por conta própria. A noite caiu rapidamente, e a lua cheia iluminou o campo. No começo, tudo parecia normal, até que um vento estranho começou a soprar. Era um som baixo, quase como um sussurro. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Então, notei algo arrepiante: o espantalho estava inclinado, levemente virado na minha direção. Meu coração acelerou. Eu sabia que era impossível, mas a impressão de que ele me observava era inegável. Eu pisquei, por um segundo, jurei que vi um leve tremor em suas mãos de palha. Peguei minha lanterna e iluminei o rosto dele. Era só um saco de estopa, com costuras mal feitas e olhos vazios. Mas então, algo se moveu sob o pano. Um leve estremecer, como se algo estivesse respirando lá dentro. Meu sangue gelou. Um barulho seco ecoou pelo campo, como madeira se partindo. Eu me afastei, mas antes que pudesse correr, vi. O espantalho não estava mais amarrado ao poste. Ele estava de pé, livre, me observando. Então, ele deu o primeiro passo. Eu corri. Corri sem olhar para trás, mas o som dos passos secos e pesados me seguia. A cada segundo, parecia mais perto. Meu peito queimava, minha lanterna tremia em minhas mãos. Mas quando olhei para trás, não havia nada. Apenas o campo vazio. O espantalho havia desaparecido. Quando finalmente cheguei à vila, pensei que estava seguro. Mas então, vi algo no reflexo de uma janela. O espantalho, parado na esquina da rua, imóvel. Observando. Corri para casa e me tranquei, esperando que fosse só imaginação. Mas naquela noite, ouvi passos arrastados do lado de fora. O som de algo raspando na minha porta. E um sussurro baixo, me chamando pelo nome. Quando amanheceu, abri a porta com cuidado. Não havia pegadas, nem sinais de nada, exceto por um pequeno pedaço de palha no chão. Depois disso, nunca mais voltei ao campo. Mas às vezes, ainda sinto como se estivesse sendo observado. Como se, em algum lugar, o Homem de Palha estivesse esperando, para terminar o que começou. Eu já trabalhei como motorista de aplicativo por anos, dirigindo pelas estradas mais desertas da minha cidade. Nunca tive medo de pegar corridas tarde da noite. Mas naquela noite, naquela maldita estrada, aprendi que algumas viagens não têm volta. Meu nome é Lucas, e está a história que me fez abandonar para sempre esse trabalho. Era por volta das 2 da manhã quando recebi uma nova chamada. O destino aparecia como ponto final, Estrada 66. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar, mas aceitei. O valor era alto, e a estrada era um atalho pouco movimentado. Ao chegar ao ponto de embarque, me deparei com 3 passageiros parados na beira da estrada. O estranho era que eles não tinham vindo de carro, nem de lugar algum. Estavam ali, simplesmente esperando. Eles entraram no carro sem dizer nada. Apenas assentiram quando perguntei o destino e se sentaram nos bancos de trás. Olhei pelo retrovisor e senti um arrepio subir pela minha espinha. Nenhum deles piscava. Nenhum deles sequer respirava pesado. O silêncio dentro do carro era quase insuportável. Liguei o rádio para aliviar a tensão, mas assim que a música começou a tocar, um dos passageiros estendeu a mão e desligou, sem dizer uma única palavra.
Segui o GPS pela estrada 66, mas algo parecia errado. A cada quilômetro, a neblina ficava mais densa, e a paisagem ao redor parecia errada. As árvores estavam retorcidas, como se tentassem escapar do solo. Placas enferrujadas indicavam postos de gasolina que não existiam mais. E então, percebi, não havia mais sinal no celular. Olhei pelo retrovisor novamente, e os passageiros estavam exatamente como antes, imóveis, mas agora, sorrindo levemente. Foi então que ouvi. Primeiro, um som leve, quase como se algo estivesse se arrastando pelo assoalho do carro. Olhei pelo espelho retrovisor e congelei. Os pés de um dos passageiros não estavam tocando o chão. Eles flutuavam levemente acima do tapete, sem fazer sombra. Tentei me acalmar, mas foi quando a voz sussurrou em meu ouvido que soube que estava perdido. Está chegando a hora. O GPS indicava que estávamos quase chegando ao destino, mas não havia nada além de estrada vazia e neblina. Meu coração batia acelerado. Eu queria perguntar a eles onde exatamente eu deveria parar, mas minha boca parecia travada. Então, do nada, um letreiro velho e enferrujado surgiu da escuridão, ponto final. E bem ali, no meio do nada, um ônibus abandonado estava estacionado no acostamento. Os passageiros finalmente se moveram. Abriram a porta e saíram, mas não pisaram no chão. Eles flutuaram levemente, se dirigindo ao ônibus sem olhar para trás. Foi quando vi os outros. Centenas de rostos esqueléticos olhando pelas janelas do ônibus, como se estivessem esperando por eles. Antes que pudesse reagir, a porta do veículo se abriu lentamente, e alguém me chamou pelo nome. Meu corpo inteiro gritava para eu sair dali. Engatei a ré e pisei fundo no acelerador, sem olhar para trás. A estrada parecia se alongar, como se nunca fosse terminar. Meu coração só desacelerou quando vi as luzes da cidade no horizonte. Mas, ao verificar o banco traseiro, percebi algo. Uma marca de mãos sujas na janela, como se alguém tivesse tentado me puxar para fora do carro. No dia seguinte, chequei o histórico do aplicativo. A corrida não estava lá. Nenhum registro. Nada. Perguntei a alguns moradores sobre a estrada e o ônibus, e me contaram que há décadas um acidente horrível aconteceu ali. Um ônibus lotado caiu de uma ponte, matando todos a bordo. Desde então, dizem que, em algumas noites, ele ainda aparece, buscando novas almas para sua viagem eterna. Eu fui sortudo por escapar. Mas toda vez que olho para o banco de trás do carro, sinto que ainda tem alguém comigo. Eu sempre gostei de histórias de terror, mas nunca acreditei de verdade nelas. Pelo menos, até aquela noite. Era para ser apenas uma brincadeira entre amigos, um desafio bobo para testar nossa coragem. Mas o que aconteceu naquela sala, diante daqueles espelhos negros, mudou tudo. O que vimos, nunca deveria ser visto. Era aniversário do Gustavo, e como sempre, ele queria fazer algo fora do comum. Foi ele quem sugeriu o ritual dos espelhos negros. Segundo a lenda, se você colocar 2 espelhos um de frente para o outro em um quarto escuro, acender velas e recitar uma antiga frase 3 vezes, um portal se abrirá. O desafio? Ficar olhando para os reflexos até algo aparecer. Nós rimos. Quem acreditaria nisso? Mas a ideia de testar algo proibido era irresistível. Nos posicionamos ao redor dos espelhos e começamos o ritual. Repetimos as palavras 3 vezes: mostre-me o que está escondido no reflexo eterno. No início, nada aconteceu. Apenas o brilho das velas dançando nas superfícies escuras. Mas então, percebi algo estranho. Meu reflexo piscou. Só que eu, não tinha piscado. Antes que eu pudesse dizer algo, os outros começaram a notar mudanças. O reflexo da Mariana estava sorrindo, mas ela não. O de Gustavo parecia ter se virado para olhar diretamente para ele, enquanto o original permanecia imóvel. De repente, um dos espelhos ficou completamente preto, como se tivesse virado um buraco sem fundo. E então, algo emergiu dele. A criatura começou a se mover, primeiro no reflexo, depois para fora dele. Foi quando Gustavo gritou e jogou uma vela contra o espelho. O vidro se estilhaçou, e um som inumano preencheu a sala. Todos corremos para acender as luzes, mas quando fizemos isso, percebemos algo terrível. O reflexo de Mariana ainda estava lá, mesmo sem espelho algum. Saímos correndo daquela casa e nunca mais voltamos. Mas desde aquela noite, algo mudou. Mariana começou a agir diferente. Às vezes, dizíamos algo e ela respondia com palavras estranhas, como se não fossem dela. Às vezes,
Quando passávamos por um espelho, seu reflexo parecia atrasado, como se estivesse esperando algo. Não sei o que trouxemos naquela noite, mas uma coisa é certa: nunca mais brincamos com espelhos. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.